vamos iniciar aí o nosso estudo bíblico, a vitória do Cordeiro e da sua noiva. E, para tanto, nós chegamos hoje na 6ª sessão, já estamos caminhando aí, né? Já passamos da metade do livro e relembrando aí os princípios. Para tanto, eu convido você então a abrir a palavra do Senhor no capítulo 17 de Apocalipse. Nós terminamos a semana passada a 5ª sessão, que é o capítulo 15 e o capítulo 16, que trata das taças da ira de Deus, ou dos flagelos, dos últimos flagelos de Deus, apontando inclusive mais uma vez para o juízo final. E agora então nós começaremos aí o capítulo, ou a 6ª sessão, a penúltima sessão, lembrando que são 7 sessões paralelas, tratando no capítulo 17. Vamos fazer a leitura desse capítulo. Eu convido você a acompanhar a leitura, que diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, como a besta, ou com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele.
Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Até aí, então, irmãos. Irmãos, nós temos visto aqui na sequência, né, que o capítulo 15 e 16 já apresenta, já está arrumando mais para o fim. Fala dos últimos flagelos e do julgamento sobre os homens, de um modo geral. Agora, no capítulo 17, nessa última sessão, ele vai ampliar ainda essa ideia do julgamento. E nos é apresentado, portanto, aquilo que o Dr. William Henry chama das 7 visões do julgamento. O julgamento final. Nós vimos que ele já começa sendo derramado aí sobre todos os povos, e aí agora os aliados de Satanás vão ser o alvo, portanto, do juízo de Deus, ou daquilo que vai acontecer, né? Se você observar aí depois no capítulo 18, o título que foi dado, inclusive, no início do capítulo 18, é o anúncio da queda da Babilônia. Depois o lamento dos admiradores dessa Babilônia, a ruína da Babilônia, completa e definitiva, e aí então nós temos a consequência natural do julgamento dos aliados de Satanás, que é a vitória do próprio Deus e do Cordeiro, né, do Cordeiro e dos eleitos, e a entrada definitiva no céu, fechando mais uma sessão. Depois ele vai abrir mais uma sessão no capítulo 20, que é a última sessão, recontando de novo a história, para tratar do julgamento de Satanás. Dentro dessa lógica que João apresenta, então ele vem ao julgamento, o dia do juízo final sobre todo mundo, né, quinta sessão, o julgamento sobre os aliados de Satanás, sexta sessão, e o benefício que isso vai trazer para os crentes, e a última sessão, o julgamento do próprio Satanás, e o que vai acontecer com ele, e qual a expectativa sobre os eleitos de novo. Então, nessa sexta sessão, que vai do capítulo 17 a 19, nós temos então a visão, ou as 7 visões do julgamento de Deus. Nesses capítulos, então, temos a visão do julgamento dos aliados do dragão. Você muito bem já viu, já sabe quais são os aliados, que nós já estudamos nas sessões anteriores, que nos apresenta aí no capítulo 13. Né? Satanás vem perseguir a igreja, vem perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus, e ele faz essa perseguição através de 3 aliados. O primeiro aliado nos é apresentado aqui no capítulo 13. Dá uma olhadinha lá, no capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres e 7 cabeças. Vamos dar uma olhadinha aqui na besta que a Babilônia está sentada. Verso 3 do capítulo 17. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, né, num monstro, essa é a ideia. Escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, nós já sabemos quem é essa besta. É lógico que aqui no capítulo 17, nessa sexta sessão, como é um ciclo, né, paralelo e progressivo, ele vai dar mais detalhes desta besta do mar. No capítulo 13, ele apresenta a besta do mar como sendo o sistema político, governamental, né, as autoridades do mundo.
Só que agora, ele, nesse sexto ciclo, ele vai trazer mais detalhes que apontam que não só o sistema governamental mundial está inserido aqui na besta, mas algumas coisas mais específicas, que tem que fazer, de certa forma, tanto sentido para o primeiro destinatário, mas que também tem que fazer sentido para nós. Mesmo porque ele apresenta que essa besta são formados por reis que não vieram todos. Quando foi escrito, ainda tinha a perspectiva de que viriam, né? Não sei se você se lembra, mas é dito, né, que olha, um existe, o outro ainda não chegou, o outro vai vir desses tantos. Então, mesmo para o primeiro destinatário, é apontado alguma coisa aqui que aconteceria no futuro. Tudo bem até aqui? Então, nós já identificamos esse primeiro aliado. O segundo aliado, ainda no capítulo 13, a partir do verso 11, é a besta que emerge da terra. Né? As nações são sempre apontadas para a água. Por isso que é besta que emerge do mar. E você vai ver que no início aí, a meretriz que se haja sentada sobre muitas águas. É mais um ponto para afirmar que nós estamos falando da mesma besta, lá do início do capítulo 13. O segundo aliado é a besta que emerge da terra. Nós vamos ver ela também aparecendo, de certa forma, um pouquinho mais à frente, né? Porque junta as bestas tudo. A Babilônia sempre nos foi apresentada de uma maneira a tratar da queda dela. E agora, no capítulo 17, como é uma sessão paralela, ele vai gastar mais tempo para identificar de uma maneira clara quem é a Babilônia. Quem é o terceiro aliado de Satanás. Mas o capítulo, então, ele vai mostrar o julgamento sobre os aliados de Satanás. Tanto a besta do mar, quanto a besta da terra, e reforçar um pouco mais já a queda da Babilônia, né? Apontando aí para a derrota do dragão, que não vai ser tratada agora, mas vai ser tratado na última sessão, porque ele quer dar uma ênfase específica na derrota definitiva de Satanás e dele sendo lançado juntamente com o inferno no lago de fogo e enxofre. Então, nessa sexta sessão nós vamos tratar só dos aliados. E na última, aí nós vamos tratar durante todo o período, a ação de Satanás e o julgamento definitivo dele. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos lá. Uma ênfase é dada no julgamento e queda do terceiro aliado, que é a Babilônia, que já foi citada tanto na quarta sessão, né, e na quinta sessão, no quarto e no quinto ciclo. Porém, agora ela nos é apresentada de um modo mais claro, qual que é a ação dela. Enquanto que a besta do mar tem essa ação governamental, bélica, econômica, e que tenta perseguir a igreja e ser um peso para os crentes, a besta da terra tem a aparência do cordeiro, mas a voz do dragão são as heresias, as filosofias, as ideologias que confrontam o verdadeiro evangelho. Nós vamos ver agora que a Babilônia nos é apresentada como aquela que seduz, como aquela que flerta, como aquela que assedia, como aquela que embriaga os homens que não têm a marca de Deus. Aqueles que não foram inscritos no livro da vida, escrito desde antes da fundação do mundo. Ou seja, aqueles que não são eleitos. Os eleitos, irmãos, vão cair de quatro diante dessa mulher apresentada aqui, chamada Babi, a Babilônia, ela mesma, né? Que vem seduzir com devassidão, com embriaguez, né? Conduzindo os homens à busca dos prazeres, da satisfação das suas concupiscências, dos seus desejos. E aí nós vamos entender que essa Babilônia representa todo o sistema mundo aí, hedonista, e conduz os homens a satisfazer os seus próprios desejos, ao invés de se manter santos e fiéis na presença de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Nós sabemos então que Satanás foi expulso do céu, está lá no capítulo 12, né?
quarto ciclo, com seus anjos, e ele então arregimentou aliados para perseguir a igreja. Vamos dar uma relembrada aqui para fazer sentido para nós. A besta que emerge do mar, poder governamental, político, bélico, econômico do mundo, que resultará na personificação do anticristo, aquele que o Senhor vencerá com o sopro da sua boca, segundo nos diz Paulo, né? E também o Antigo Testamento. A besta que emerge da terra, esse poder religioso, filosófico, anticristão também, contra Cristo, tem a aparência do cordeiro, mas o seu ensino, a sua palavra, vem do dragão. E aí você tem a figura, né, pelo menos simbólica aqui, do falso profeta. Da mesma forma que na besta do mar você tem a figura do anticristo, você tem aqui agora a figura do falso profeta. E nos é apresentada agora, então, a Babilônia, aquela que embriaga e assedia os homens e cuja queda é sempre apresentada como certa. Já foi dado como certa lá no quarto ciclo, no quinto ciclo, e agora também, de novo, de um modo mais particular. Então, nessa sessão, como já dissemos, a Babilônia nos é apresentada em detalhes. Vamos chamar a sua atenção para algumas questões aqui da Babilônia. Sabemos que o reino babilônico, o império babilônico, né, sempre foi descrito na história como um lugar que busca a glória do próprio homem. Nós conhecemos um pouco da história bíblica, nós sabemos que desde Babel, da onde sai? Babilônia, os homens se reuniram e tinham como objetivo realizar feitos para a sua própria glória. Lembra a torre de Babel, a torre da Babilônia? Era a ideia de construir uma torre que chegasse até os céus para que o nome deles fossem lembrados para sempre, para que eles tivessem glória. E desobedecendo, inclusive, um mandamento explícito de Deus, que era de se multiplicar e povoar a terra. Eles se reuniram, ficaram tudo juntinho lá, buscando a própria glória, ao invés de glorificar o nosso Deus. E aí Deus vem, confunde, você sabe a história melhor do que eu, confunde lá as línguas, e aí por conta disso os povos, ou pelo menos troncos étnicos, saem daquela perspectiva ali, e aí há uma divisão em todo o mundo, porque o Senhor promoveu isso, uma vez que o homem já estava desobedecendo e, ao invés de glorificar a Deus, estavam buscando a sua própria glória. Então, a Babilônia sempre é sinônimo de busca da glória para o próprio homem. A Torre de Babel é exemplo disso. Depois, ela ressurge como instrumento de juízo ao povo de Deus, mas demonstra toda a sua busca pelo poder, prazer e glória, que é sintetizada na figura do anticristo, vamos dizer assim, né, do Antigo Testamento, Nabucodonosor, que tinha como objetivo o quê? Receber glória. Ele fica louco, né, justamente por um período, porque Deus assim o deixa, fruto do quê? O que aconteceu com Nabucodonosor? Olhou para o império e falou assim: eu sou o cara mesmo, olha tudo que eu construí. Eu sou maravilhoso. Né? Não se contentou lá com a visão com o sonho que recebeu, onde Deus falou que ele era o cabeça de ouro, foi lá e fez uma estátua inteira de ouro. Falou: não, eu não sou o cabeça de ouro, eu sou o inteiro de ouro. E aí fez lá uma bela de uma estátua lá, para ser adorado, para ele ser adorado. E aí então Deus deixa que ele fique xaropinho da Silva, né? Fica lá comendo grama, tomando sereno, né? Por quê? Porque buscou a glória para si, né? Não é à toa, irmãos, que o pessoal que estuda gosta de estudar um pouco de história, né? E quando nós tratamos das belezas do mundo antigo, né? Os jardins suspensos da Babilônia está entre eles, né? Então, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então veja,
a ideia da Babilônia é sinônimo dessa busca pela maravilha, pela glória. Né? E Nabucodonosor personificou isso. Então, nós temos o exemplo da busca por prazeres, cheia de arrogância, cheia de presunção, que é agora usada, sintetizada no símbolo Babilônia. Então, Babilônia aponta para toda essa busca pela glória, pela satisfação, por satisfazer os desejos e os prazeres. Né? Os crentes usam, inclusive, esse termo para dizer, ih, rapaz, lá está uma Babilônia, o trem está um fuar só. Né? De vez em quando você encontra aí uma cidade que tem muito universitário, a República Babilônia. Passa longe, só vai ter rolo ali, só vai dar o que falar. Né? Porque é símbolo de promiscuidade, de devassidão, de bebedeira, ou da busca pelos prazeres carnais. Tudo bem? Então é assim que nos é apresentado aí. Nós vimos que ela é apresentada como uma meretriz, né? Do versos 1 a 6, do capítulo 17. Vamos dar uma reforçada aqui. Nós vemos ainda a transição, né, de um ciclo para o outro. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças da ira, um deles, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento. Então nós estamos falando aqui a primeira visão do julgamento. O julgamento de quem? Da grande meretriz. Então ela nos é apresentada como uma prostituta, né, como uma meretriz. Um anjo então convida João para apresentar o julgamento da Babilônia, que é descrita como essa prostituta, e não uma prostitutazinha qualquer, né, de rodoviária de cidade pequena, mas é apresentado como a grande prostituta. Né? Não é uma prostitutazinha aí, é a Hilda Furacão, né? Gente grande, né? É a dona do prostíbulo, é aquela que comanda tudo e todos, né? Na perspectiva da promiscuidade. É apresentada como essa grande meretriz. O anjo descreve ela como sentada sobre muitas águas. Nós já vimos que esse muitas águas tem uma relação com a besta do mar, né? E ao mesmo tempo aponta para povos, para as nações. Então veja aí o verso 15, para a gente usar a chave interpretativa do símbolo aqui dada por Apocalipse. Nós vimos a semana passada, inclusive usando também o Antigo Testamento, tratando disso. Mas vamos ver aí, ó, o verso 15 de Apocalipse 17. Falou-me ainda as águas, o anjo explicando, né, para João, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são o quê? São povos, multidões, nações e línguas. Então, a prostituta, a Babilônia, age sobre quem, irmãos? Sobre todas as nações. Não tem um só povo, não tem uma só língua, não tem um povo, uma nação, ou seja, uma tribo que for, em que a Babilônia não está agindo. Ela está assentada sobre muitas águas, que representam todos os povos, as multidões, as nações, as línguas do mundo. Ou seja, não tem uma única civilização que não receba o assédio e a sedução da meretriz. Né? É lógico que existem culturalmente civilizações mais retraídas, né? Mas todas elas estão sob a sedução da Babilônia. Né? Você pode pensar, talvez, numa cultura oriental que parece ser mais séria, mais centrada, comparada, por exemplo, com a cultura brasileira. Não vou nem colocar, vamos colocar aí latina, né? Caribenha, pelo menos, brasileira, onde você vê essa questão da sedução, da sensualidade, né? Do carnaval voltado para a satisfação da carne, muito mais forte, né? Mas não se engane, mesmo as civilizações ou os povos mais fechadinhos, aparentemente mais centrados, né?
eles também sofrem as mesmas seduções, têm os mesmos desejos e as mesmas buscas pela satisfação da carne. Tá bom? Por quê? Porque a meretriz está sentada sobre todos. Então ela está agindo sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as línguas, sobre todo mundo. Então, o verso 18 ainda, né? Vamos ver aqui o que diz o verso 18. A mulher que viste também é a grande cidade. Então veja, não só povos, multidões, que mais que ele fala no 15? Nações e línguas, mas também a grande cidade. Ou seja, onde o povo está junto, onde o povo vive. A Babilônia está onde o povo está. Basicamente juntou dois, você tem a Babilônia, está lá. É lógico que houve um tempo que isso ficava mais restrito, segundo o verso 18, a grande cidade. Se você for pensar em promiscuidade, em prostituição, devassidão, há 50 anos atrás, quando praticamente eu nasci, você pensava num negócio desse, o pessoal que tem um pouquinho mais de idade que eu, nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Amsterdã, nós estamos falando de Nova York, Paris, grandes cidades onde você via a promiscuidade rodando à solta. Só que hoje nós chegamos num ponto, meu amigo, que a Babilônia abriu Casa Vermelha em todo lugar. Hoje você pode ir para qualquer curritela, onde quer que você esteja no mundo, você vai ver a prostituição, a promiscuidade lá em grau assim que você fala, não é possível. Onde as pessoas, há 50 anos atrás tinha também, óbvio, mas fazendo no escuro, Fazendo nas madrugadas, Fazia escondido, sei lá aonde. Hoje não, meu amigo. Ao meio-dia, a prática de devassidão, de prostituição, de promiscuidade, de toda sorte de cumprimento dos desejos carnais são vistos. Não respeitam nem os ambientes públicos. Você resolve, sei lá, eu levar a sua criança para correr na praça, você não pode mais hoje. Você vai chegar lá na praça e você vai ver lá casais se amassando, E aí o filho vai, tá brigando, pai? Falo, não tá brigando. Não. Ou então você fala, não, tá brigando, vamos embora daqui, senão essa briga vai ficar feia. Ainda mais as brigas de facão com facão que tem por aí hoje, Então, durante o dia, num sábado à tarde. Então, aonde tem povo, Babilônia está lá. Não. Facão com facão. É isso aí. E essa promiscuidade só crescente. Tudo isso em ação de quem? Do aliado Satanás. Que nós sabemos que vai cair, é fato, mas que ainda está agindo com todas as forças nesse mundo tenebroso. Tudo bem? O que mais? Diz o texto, vamos lá voltar para o início do 17. Então, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre as águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E se embebedaram todos que habitam na terra do vinho da sua devassidão. Então veja, ela age sobre todas as nações, e ela age, irmãos, não só sobre os poderosos, mas todos os que habitam na terra. Não é só as autoridades que se prostituem com essa prostituta aqui. É qualquer um que habita na terra. E nós vamos ver que mais à frente, que esses habitantes que se levaram, se deixaram seduzir, ou serem seduzidos por essa grande prostituta, pode ser qualquer pessoa. Desde que tenha uma característica específica que nós vamos relembrar daqui a pouquinho.
Então, elas prostituíram os reis da terra e embebedaram os habitantes da terra, que estão à procura de satisfazer os seus próprios desejos. Então, veja que é descrito como devassidão, né? Com o vinho da sua devassidão. Nós vimos na sessão anterior que o Senhor vai dar a ela o vinho da ira. Por quê? Porque ela ofereceu aos homens o vinho da sua devassidão. O que é essa devassidão? Toda sorte de impureza sexual, distorções do padrão bíblico do prazer, toda sorte de promiscuidade, impureza relacionada aos prazeres carnais. Irmão, o povo está mais que embriagado. Nós temos vivido dias onde nós vemos aí essa prostituta ampliando os seus negócios, né? E o seu centro de distribuição de vinho da devassidão está com a logística perfeita, porque está suprindo toda a demanda. As pessoas não têm mais limites, irmãos. É que nós ainda somos preservados, né, de certa forma, pelo contexto de vida que temos. Mas, dentro do contexto onde a Babilônia age, o negócio está, assim, fora de controle. A promiscuidade ultrapassou limites. Por muito menos, Sodoma e Gomorra foram destruídos. O problema agora não é Sodoma e Gomorra. São as nações, os povos, multidões, a grande cidade. Então, essa é a realidade dos últimos dias. A devassidão vai aumentar. A imoralidade vai aumentar. A impureza vai aumentar. As práticas de devassidão aumentarão. Mesmo porque os aliados de Satanás sabem que pouco tempo resta, então vão investir tudo que tem. Então você fala assim, o mundo está ficando mais imoral. Não está ficando mais imoral. Será que os nossos filhos, né, vão crescer num ambiente mais moralista? Não vão. Só vai ser moralista, irmãos, quando a ideologia estiver de acordo. E é por isso que você vai ver depois que os reis, as autoridades vão brigar com a Babilônia. É um negócio interessante, né? São todos aliados, mas eles brigam entre si em alguns momentos. E aí você vai ver, por exemplo, o próprio governo, ou a besta temer do mar, combatendo a promiscuidade da Babilônia. E aí eles vão brigar entre si. E aí você vai ver, muitas vezes, a Babilônia apresentando uma falsa moralidade, exigindo uma postura do governo com uma falsa moralidade. Isso nós já temos visto, né? Acusam determinadas coisas e toleram outras. Se levantam contra determinada prática, de repente, onde já se viu, daqui a pouco defende outra completamente pior. Perfeito. A Rússia, né, para quem está acompanhando na internet, aí o Léo está falando do Putin, que você tem lá uma postura aparentemente moral que combate a promiscuidade, o homossexualismo, piriri pororó, só que matando os outros por causa disso, né, e perseguindo, seja lá quem for, e agindo de uma maneira totalmente autoritária. Então você vê a besta do mar brigando com a Babilônia. Agora, na perspectiva deles, essa briga é intencional na visão do chefão, que é o dragão, porque quanto mais você persegue
é igual criança que você fala não. Parece que você fala não aí que ela quer. Não é assim? Então, o efeito é sempre contrário. E você vai ver que os reis brigando com a Babilônia por conveniência. Não por santidade. Por conveniência. Mas é a realidade que o texto nos apresenta. Então vamos caminhar mais um pouco. Então a Babilônia, irmãos, é nos apresentada aí como uma meretriz. O verso 13, então, apresenta a visão que João viu. Aí na nossa apostila está aí uma imagem da internet, você pesquisar lá, Babilônia, grande meretriz, sentada sobre a besta, você vai encontrar facilmente essa imagem aí, é uma imagem que você vai encontrar na internet. Então uma mulher, segundo o verso 3 aí, né? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta vermelha. Né? Besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E na fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então até aqui nós vemos então essa figura dessa mulher, a ideia dessa besta escarlate que aponta para o império, né? Que geralmente fazia muito mais sentido para o contexto dos primeiros destinatários, porque já que a besta era identificada como um governo, dada uma cor, a escarlata ou escarlate, essa ideia era uma cor de nobreza, né? De grande poderio, que apontava até para o império da época, o Império Romano. Tá certo? E aí você vê essa mulher descrita cheia de ostentação. Ela não está sentada num cabrito ou num jumento com um copo de barro bebendo vinho chapinha. Ou Cida Cerezer. Não! É taça de ouro. Ela está vestida de escarlata e púrpura, que eram as cores da nobreza, e que era caro, né? Que apontava para a ostentação, para uma riqueza, para uma beleza, adornada de ouro. Ela não está com bijuteria. Ela não está com um bijuzinho. Ela não está com, sei lá, o que é que eu poderia falar aqui? Não, é tudo coisa chique. Olha o verso 4. Vestida de púrpura, ostentação, né? De escarlata, as cores da paixão, as cores, né? Tal, adornada de ouro, não é lá com a pulseirinha, lá, um anelzinho, não. Está adornada inteira de ouro, né? De pedras preciosas e de pérolas. Tudo coisa que aponta para ostentação, para coisa chique. Tem na mão um copo descartável. Não é não. Né? Um cálice de ouro. Então veja só. Então, essa é a maneira que João descreve essa mulher. Né? E a sedução, a prostituição, irmãos, faz isso, né? Ela apresenta essa figura de uma mulher que tem aqui toda a característica de ostentação. É importante fazer uma distinção, porque nós já vimos que em Apocalipse, a mulher sempre foi apresentada ou atrelada à igreja. Lá no capítulo Apocalipse 12, nós vemos que Satanás vem perseguir a mulher. Né? E os filhos dessa mulher, que são todos os crentes. Porque o próprio texto diz que vai perseguir os filhos dessa mulher, que são aqueles. Dá uma olhadinha lá para
para ficar claro aí, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então está falando da igreja e dos crentes. Por quê? Veja a sequência aí. Quem são os descendentes dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Uma referência ao Antigo Testamento e ao Novo, desde o início de Apocalipse. Toda a sessão ele trata disso. Então, mulher geralmente é atrelada à igreja. Mas aqui nós temos uma mulher prostituta, que é diferente também da mulher adúltera. A mulher adulta é a igreja apóstata, a igreja que abraçou os ensinos de Jezabel, as heresias, os ensinos de Balaão. Então, a igreja adúltera não é prostituta. Então, aqui nós estamos diante de um terceiro símbolo, que é a mulher meretriz, né? E que tem como o objetivo, portanto, seduzir, né? Então, a meretriz, ela não pode ser confundida com a igreja. Por que eu digo isso? Porque em algumas interpretações, principalmente quando é interpretação cronológica, você pode ouvir alguns comentários tratando que essa Babilônia aqui não é um aliado de Satanás, mas é a igreja apóstata, é a igreja falsa. Não, a igreja... Principalmente, irmãos, porque eles vão atrelar a meretriz à igreja católica apostólica romana. Né? Existe uma possibilidade? Existe. Eu vou apresentar aqui, né, para que os irmãos tomem conhecimento. É uma possibilidade. Mas a gente não pode esquecer que Apocalipse foi escrito para os primeiros cristãos e tinha que fazer sentido para os primeiros destinatários. Tinha igreja católica naquela época? Não, nem isso tinha. Agora, existe uma possibilidade? Sim, uma vez que Apocalipse trata do que era, do que é, do que há de vir. Tem, eu não posso desprezar isso. Mas interpretar a Babilônia como sendo exclusivamente a Igreja Católica foge do princípio básico da interpretação de Apocalipse. Por quê? Porque os primeiros destinatários, quando receberam isso, nem sabiam, nem imaginavam da existência no futuro da Igreja Católica. Só que qual que acontece? Qual que é a cor dos cardeais católicos? Púrpura e escarlata. O Papa é adornado com o quê? Com latão? Não, tudo de ouro. As estolas. Né? Tarará, tarará. Então, obviamente que isso, para nós que já vivemos essa realidade, e sabemos de toda a perseguição que a Igreja Católica fez, inclusive aos cristãos, né? Os cristãos que não se declaravam católicos, faz com que alguns interpretam que a Babilônia refere-se tão somente à Igreja Católica, mesmo porque vai dizer que ela é uma grande cidade, então refere-se a Roma, uma das possibilidades. Ela está assentada sobre 7 montes. Não é isso que nós vimos aqui? Veja aí no capítulo 17, verso 9. Eu vou tratar mais para frente, mas já aproveitando que estão falando. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Você sabe que Roma é a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Então, obviamente, e para o primeiro destinatário faz sentido porque Roma era a sede do império. Só que ao mesmo tempo, irmãos, Istambul também é uma cidade de 7 montes. E é da onde surge o Império Turco-Otomano, onde foi, de certa forma, o grande marco para surgir o Império Turco-Otomano foi quando Maomé II derruba Constantino e assume Constantinopla, mudando inclusive o nome da cidade. Jerusalém também é a cidade de 7 montes, ou de 7 colinas. E todas elas faziam sentido.
principalmente Roma e Jerusalém. E se você quiser, não quer perder a piada, Uberlândia também tem 7 colinas. Não sei se Araraquara tem, mas lá também tem. Então, você interpretar um símbolo sendo literal, você corre o risco de errar, como nós já temos estudado desde o início, né, do nosso comentário aqui, do nosso estudo sobre Apocalipse. Agora, eu não posso descartar também as possibilidades. Só que eu tenho que procurar possibilidades que cumpram com todos os requisitos de interpretação. Inclusive, fazer sentido para o primeiro destinatário. Tudo bem? Eu vou apresentar essa situação também, né, que é apontada aí para a Igreja Católica, para que você tenha conhecimento, mas como uma possibilidade. Como também podemos apresentar a ideia do islamismo, mesmo que tenha sido futuro, também como uma possibilidade, porque é um império que vem depois. Então, nós vamos tratar com essas possibilidades de interpretação, mas não vamos bater o martelo, porque só depois que o negócio ficar claro para todo mundo é que você tem condições de fazer uma afirmação. Mas a ideia é que besta do mar refere-se a todo tipo de autoridade e governo, besta da terra refere-se a toda a falsa religião, filosofia, e a Babilônia refere-se a toda a prática de sedução, promiscuidade em todas as nações. Em qualquer lugar no mundo. Tá? Essa interpretação é a mais segura. Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Não confunda então com a igreja, e nem com a igreja apóstata, a igreja adúltera. Tá? Então, segundo aí, texto, a mulher e a besta demonstra que a meretriz está atrelada e anda junto com a besta. Ela está montada na besta. Né? Que é o poder governamental. Não é à toa que as nações, as autoridades e até mesmo as autoridades eclesiásticas, né, não são poucas vezes que acabam se envolvendo em escândalos promíscuos ou sexuais. Né? Da nossa geração nós poderíamos citar aí vários exemplos, né, de escândalos sexuais. Né? Desde do Clinton, né, pensando talvez hoje na potência do mundo aí, o próprio Trump agora, recentemente, teve um escândalo nesse sentido, e tantos outros, até mesmo aqui em terras tupiniquins, nós temos aí os nossos escândalos envolvendo os poderosos em satisfações promíscuas por terem bebido o vinho da devassidão que a Babilônia também oferece a cada um deles. Tudo bem? Há um tempo atrás, nós tivemos aí escândalos de vereadores que fechavam lá uma chácara e levavam um monte de prostitutas. Lembra dessas histórias loucas aí que tinha aqui no interior? Sempre há essa relação do poder com a devassidão e vice-versa. Tá bom? Então, ambas são vermelhas, né? Tanto a besta vermelha, escarlate, como também a própria mulher está vestida. A mulher toda ordenada com cores e objetos de ostentação. Segundo a interpretação de Isaías, né, a cor escarlata aponta para pecado. Quando nós temos lá o convite para arrazoar, resolver os nossos problemas com Deus, ele diz, desde que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Então, escarlata é cor de pecado, de coisa, né, contrária ao padrão de santidade de Deus. Então, falar que a besta é vermelha e que a mulher está vestida de vermelho, aponta para toda a prática pecaminosa delas. Então, a mulher toda ornamentada com cores e objetos de ostentação, de poder, de luxúria e abominações. Tudo voltado para a sedução, tudo voltado para os prazeres carnais. Esses 3 aliados estão perseguindo e lutando contra os descendentes da mulher, os que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, os crentes. Então nós vamos ter perseguição, irmãos, desses 3 aliados. E também, infelizmente, não são poucas as vezes que a própria igreja não tem escândalos relacionados à Babilônia.
né? Não só pela busca do poder, não só pela heresia, mas também pelas práticas promíscuas, né? E muitas vezes impuras, até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque são os três aliados que estão lutando com a igreja. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tudo bem? A sua aliança com a besta gera perseguição aos crentes, levando-a à morte, que para eles é fonte de prazer, né? Então nós vemos aí, o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue de quem? O sangue dos santos. E com o sangue de quem mais? Das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então ela junto com a besta, a Babilônia junto com a besta do mar, com poder governamental, tal, tem sido agentes para promover a perseguição e morte dos santos e das testemunhas de Jesus. E ela se embriaga com sangue. O martírio dos crentes para o mundo faz-me rir. A cristofobia, né? A perseguição e morte de crentes não produz nenhum tipo de lamento do mundo. Muito pelo contrário, serve de escárnio. O cristianismo é motivo de chacota para os ímpios. Lembram, nos últimos anos aí, as escolas de samba sempre vêm ridicularizando a fé cristã. Eu não vou lembrar agora de cabeça, lembrei aqui agora, mas teve recentemente uma escola, inclusive, que traz Satanás arrastando Jesus lá no Sambódromo. Teve um negócio desse aí, recente? Ah, é? Fez isso? Então veja, a morte de cristãos, o cristianismo para eles e se morre cristão, morreu por causa da fé dele, ela se embriaga com o sangue. Para ela é motivo de satisfação. Um exemplo bíblico que aponta para isso, você consegue lembrar de um exemplo bíblico que aponta para isso? Gerou martírio de alguém? João Batista. O que João Batista está fazendo? Ele se levanta contra Herodes e Herodias. Lembra? Que era a mulher do irmão. O poder da besta do mar, poder governamental, se embriagando com a sedução da prostituição, da promiscuidade. Aí o profeta de Deus se levanta e diz assim, está errado. Aí o que acontece com eles? Numa das festas, enquanto eles estão se bebendo, se embriagando, né? Dançando, se alegrando, que era a cabeça de João Batista. E aí eles se alegram com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. O povo começa a falar que está errado, que divórcio está errado, que homossexualismo é pecado, que a promiscuidade é algo que confronta a santidade de Deus. Vamos acabar com esses caras. Eles se alegram quando os santos e as testemunhas de Jesus morrem. Eles se embebedam com o sangue deles. E aí tem gente que acha que dá para andar no mundo e ser crente ao mesmo tempo. Tem crente que acha que dá para ser amiguinho, né? Oi, amiga, com a Babi. Não tem como ser amiga da Babi, meu amigo. A Babilônia está querendo o seu fim. Ai, amiga, que bom te ver. Pronto, já foi. Mais uma baixa. Paulo diz, fuja da impureza. Fuja. Sai correndo, nem olha para trás. Porque se você cair na sedução da Babilônia,
ela vai acabar contigo. Não vai sobrar nem um pouco. Porque o objetivo dela é beber o seu sangue. É se embriagar com o seu sangue. Olha que coisa séria, hein? E tem gente aí que descrente que não sabe disso. Então, irmãos, para caminhar aqui mais um pouquinho, a Babilônia representa o centro urbano, por isso a grande cidade, né, de todos os tempos, que promove toda sorte de luxúria, prazer mundano, e que, sob a permissão da besta, assedia e persegue os crentes, e embebedam aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então vamos lá aqui o verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, né? Porque a mulher está montada. A besta que vistes era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então veja, está falando aqui do julgamento da própria besta. Ela caminha para a destruição. Da mesma forma que é o julgamento da grande meretriz, a besta que você viu que era que não é, ela também caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, presta atenção agora, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então veja, quem se admira, quem é seduzido, quem é embriagado, quem aceita a oferta, tanto da besta quanto da Babilônia, são quem? Os não eleitos. Não são só os descrentes. Porque tem gente que é crente nesse caminho aqui. Mas o foco que o ciclo dá não é o fato de ser crente ou não. É o fato de não ter o nome escrito no livro da vida. Então pode ter muita gente que se diz crente, que é até crente, mas não é eleito, não está com o nome no livro da vida, que vai cair na sedução, vai ser trucidado por ela e pela besta junto. Então, elas embebedam aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E eles se admirarão. Obviamente, nos dias de João, nós temos um indicativo da meretriz ser a cidade de Roma, porque representava o mundo como o centro da sedução. Era o centro do império. Por isso diz lá dos 7 montes, vai dizer que é a grande cidade, tudo apontando e indicando para Roma. Mas não é só Roma. Se Apocalipse talvez estivesse sendo escrito hoje, nós teríamos aí outros centros onde a promiscuidade é muito maior. Provavelmente aí você teria um outro grande centro aí onde você tem a prostituição aflorada. E aí talvez daria a entender que tal cidade representa o centro onde a Babilônia está inserida. Mas o foco não é literal, uma cidade específica, mas um sistema. Por isso que ela está sentada em muitas águas, povos, multidões, nações. Não é só um lugar, mas é onde tem gente que busca satisfazer os seus prazeres carnais. Ou seja, o sistema mundo, o mundão aí, sem porteira, como diria lá no Barreiro. É esse mundão que representa a Babilônia. Então nós vemos que o mundo, e é assim que a Bíblia apresenta, né, em alguns momentos, lá em Tiago ele vai dizer, olha, a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. O próprio João, na primeira carta, né, diz que as coisas, a concupiscência da carne, as coisas do mundo, isso passa.
Então, essa ideia do mundo é sinônimo aqui da Babilônia. Esse sistema mundo que busca a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, ou seja, suprimir as inclinações carnais, é sinônimo de Babilônia, que é sinônimo de mundo. Tudo bem até aqui? Então, nós vemos que o mundo seduz os seus para a morte e seduz os crentes para afastá-los de Deus, através da oferta de um cálice de ouro, porém transbordante de práticas pecaminosas. Vamos dar uma olhada lá em 1 João 2,16. Para fazer esse link aqui, essa conexão. João 2,16 nos diz assim: porque tudo que há na onde? No mundo, que é sinônimo de Babilônia. Tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, a concupiscência, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, não procede de Deus, mas procede de quem? Do mundo. E essas concupiscências, esse desejo, essa devassidão, nós vemos aqui usando o linguajar apocalíptico, que é apresentado como sendo característica de quem? Da Babilônia. Então a Babilônia representa esse sistema mundo, ou dos desejos que esse mundo tem e que são contrários ao padrão estabelecido pelo Pai, estabelecido por Deus. Tudo aquilo que é lícito aos olhos da besta, mas não convém aos olhos bíblicos, deveria ser evitado pelos santos e pelas testemunhas de Jesus, né? Pois faz parte da tentação e do assédio veemente da Babilônia. Irmãos, quando o casamento perde o objetivo dele e o matrimônio deixa de ser digno, como Hebreus vai dizer, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula. Quando o casamento perde essa dignidade e essa pureza que a Bíblia apresenta que deve ser dentro do contexto da igreja, e as pessoas começam a se divorciar por qualquer motivo, elas se colocam numa situação propensa à queda, à imoralidade, ao adultério, à prostituição. Então veja, a besta do mar, que é o poder governamental, ele diz assim: o divórcio é lícito, a lei permite. Só que ele está autorizando algo em parceria com quem? Com a Babilônia. Porque o ser solteiro ou divorciado, você é muito mais propenso a ser seduzido do que estando casado dentro de um padrão bíblico, onde a esposa e o marido se satisfazem mutuamente, ninguém priva ninguém dos desejos lícitos dentro do casamento. Agora, quando a igreja, mas a besta do mar diz que pode, e começa a aderir a essa prática, na verdade, ela está dando um passinho para o lado para cair na sedução que a Babilônia tem. É assim que a besta do mar e a Babilônia trabalham juntos para seduzir a igreja, mudando o nosso modo de pensar. Normal. É assim mesmo. Fazer o quê, né? Todo mundo tem o direito de recomeçar, né? Está quase ganhando do Fábio Júnior, né? No 8º casamento, mas direito de recomeçar, não tem problema. Pastores casando 3, 4, 5 vezes. A vida pessoal dele não importa, mas no púlpito o cara é uma bênção. Nossa, que pregação maravilhosa. Aí, qual que é o problema dele estar na 3ª mulher? Coitado, não deu certo, né? Não deu certo. Veja, a gente começa a aceitar o padrão estabelecido não por Deus, mas estabelecido pela besta do mar,
estabelecido pela própria Babilônia. E a gente começa a aceitar isso como se fosse extremamente natural. E a partir do momento que a gente aceita isso como natural, a gente começa a dar vazão às pulsões carnais. E aí lutar contra a própria inclinação pecaminosa já... Irmãos, a Babilônia ela quer colocar na sua cabeça a seguinte frase. Né? Não tem nada a ver. O dia que a Babilônia conseguir colocar na sua cabeça essa noção, isso não tem nada a ver, ela abriu as portas para você ser seduzido. No padrão de santidade bíblico, tudo tem a ver. Não tem nada a ver eu ir lá. É uma festinha inocente. Eu despedi de solteiro de um amigo meu, mas tranquilo. Uma cervejinha. Vai ter uma cervejinha. Aí tudo bem. Aí aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, que já está lá no buraco, que ele está ali para ser o instrumento de Satanás, ele vai lá, põe um Boa Noite Cinderela lá no seu copo de cervejinha, e dali a pouco a prostituta que eles contrataram para a festinha inocente de despedida de solteiro lá do velhão de 60 anos que ia casar, acaba sendo o fim da sua vida. Aí a festinha que não tinha nada a ver se transforma no seu grande pesadelo. Irmãos, nós estamos em batalha. E são 3 aliados poderosos. Mais inteligente que você e mais inteligente que eu. E se a gente sair do trilho, presa fácil. É batata. A Babilônia vai chegar para você e dizer assim, não, você é mulher, você tem seus direitos. Esse negócio da Bíblia falar que você tem que satisfazer os desejos do seu marido, que o seu marido tem que fazer os seus desejos. Não, isso aí é submissão, está fora de época. Faz o seu marido sofrer. Ele não quer comprar aquela bolsa que você tanto quer? Então deixa ele de molho, deixa ele lá sofrer, deixa o bicho dar beliscão no azulejo. Aí você acha que você está sendo a dona da verdade. Aí o cara cai, e aí? Quem que ganhou? Satanás e seus aliados. Destrói a família, destrói o relacionamento. Só porque você ouviu a vozinha da Babi, falando para você não fazer ou deixar de fazer. Irmãos, o negócio é tão complicado, a gente tem que estar vigilante muito mais do que a gente imagina. Então vamos lá. Né? Essa é a maneira que ele nos apresenta aqui da Babilônia, com essa figura da grande prostituta que vem para assediar os habitantes da terra. E, de um modo mais específico, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Semana que vem, se Deus nos permitir, aí nós vamos seguir aqui a partir do verso 8, que é onde ele começa a explicar um pouquinho das características da besta. Né? Nos apresentou a característica da Babilônia, apresenta a visão do julgamento da Babilônia, mas também agora começa no capítulo 17, verso 8, nos apresentar algumas características da besta, que a mulher está montada, que também caminha para a destruição, que também caminha para o seu julgamento. E aí a gente vai ver as características que ele apresenta aqui sobre essa besta, quando ele trata de que são reis, né? Que são 7, e aí tem um 8º, e que depois vem mais 10 reis,
E aí a gente vai trabalhar com esses símbolos que vão apontar para essa mistura, né? Para essa aliança entre a Babilônia com o sistema governamental. E que às vezes dá uma briguinha entre eles, nós vamos entender também em que situação que essa briguinha acontece. Até aqui, irmãos, entendendo agora, né, de um modo mais completo, na sexta sessão, quem é o terceiro aliado, ficou claro para você que o primeiro aliado, besta do mar, governo. Segundo aliado, besta da terra, falsa religião. E terceiro aliado, a Babilônia, o sistema mundo. Tudo bem? Então, esses três aí estão querendo beber o seu sangue. É essa a expressão que Apocalipse usa. Eles estão querendo beber o seu sangue, se embebedar com o teu sangue. Então, se você está com o olho aberto, abra mais um pouquinho. Se você já está vigilante, vigie um pouco mais. Porque a rasteira vem dos três lados. São as leis, são os enganos, as heresias, é a sedução. E aí, quando você deu bobeira, um dos três te passa o pé. Cuidado. Ainda bem que nós temos a plena convicção de que o Senhor é quem nos guarda. Né? Para a gente terminar no dia de hoje, já vou pular aqui para o verso 14, para você não ficar muito desesperado e conseguir dormir de noite. O verso 14 é o tema de todo o Apocalipse. Ele vai dizer assim, ó, que todos esses aliados aí pelejarão, eles, os reis inclusive, contra o Cordeiro. E o Cordeiro fará o quê? Os vencerá. Pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores, e o Cordeiro é o Rei dos reis. E não só o Cordeiro vencerá, mas vencerão também quem? Os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com o Cordeiro. Por isso, o tema do nosso comentário bíblico é a vitória do Cordeiro e da sua noiva, ou seja, da sua igreja, dos seus eleitos, dos seus chamados, daqueles que têm o nome escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, por mais, irmãos, que nós estejamos nessa luta tão ferrenha, o fato de que o Senhor um dia, antes da fundação do mundo, nos chamou, nos escolheu, o próprio Deus vai nos preservar até o fim, para que nós tenhamos a vitória juntamente com o Cordeiro. Essa é a segurança de tempo. Esse é um dos pontos da doutrina calvinista, né, da perseverança dos santos. Nós vamos vencer não porque nós temos condições de vencer, mas porque nós somos chamados nele. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E vamos vencer porque estamos com ele. E é isso que nos deve conduzir, apesar de todas as dificuldades desse mundo, a permanecermos aí fiéis ao Senhor e esperançosos em relação à vitória final. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Alguma pergunta, irmão, sobre essa figura aqui da meretriz, que nos foi apresentado com mais detalhes aí na sexta sessão? Tranquilo? Vamos ver lá. O Léo tá puxando aí. Apocalipse 15 ou 16? Ah, tá. Capítulo 16, verso 15. Ah, tá. Que é a promessa de que ele vai vir. É o parênteses aí, que eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Veja que isso aqui está dentro já da visão da batalha final, que é a mesma situação que é a ideia do verso 14. Vão pelejar contra o Cordeiro. Então aqui o Armagedon já é repetido aqui no sexto ciclo, dizendo que as nações vão pelejar contra o Cordeiro lá, com aquela última hora, e vão vencer. Mas qual que é a pergunta exatamente aqui que você queria?
O arrebatamento é no dia final. Isso. Aqui, veja, como é ciclo, ele está repetindo. Tanto é que ele vai falar aqui no capítulo 16, que Jesus vem, ele leva a igreja. Já disse isso anteriormente nos outros ciclos, e vai dizer ainda nos próximos também. No capítulo 19 você tem, inclusive, a igreja entrando nas bodas do Cordeiro. É o arrebatamento. Por isso que a questão, se a gente fosse seguir o sistema cronológico, a gente teria aí 7 arrebatamentos, 7 juízos finais, 7 voltas de Jesus, porque cada ciclo, de certa forma, ele trata um pouquinho disso. Tá? Então aqui, nós estamos no final da sessão, por isso que trata do arrebatamento. Começa de novo, sessão no capítulo 17, já fala dessa batalha final de novo, o Armagedon, só que aqui na figura dos 6, lutando, pelejando contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencendo. Tá? Para levar os eleitos com ele, porque se nós vencemos, então estaremos com o Senhor. É sempre essa repetição, é sempre essa questão do ciclo. Tá? Vamos orar, irmão? Oi. Vamos lá. São 3 aliados. Um aliado vai entrar com a perspectiva governamental, de leis, de tal. O outro, vamos chegar lá. O outro é a questão de heresias, de falsas doutrinas, filosofias, ideologias, tudo que é contrário. E a Babilônia é focada mais nessa questão relacionada aos desejos, aos prazeres, às pulsões carnais, né? A busca pelo prazer, pela satisfação carnal, a prostituição, a promiscuidade, a devassidão. Então, no caso da Babilônia, ela nos é apresentada como esse sistema muito que vai dizer assim, ó, libere, como que é a musiquinha lá? Não se reprima, solte as suas feras, né? Satisfaça os seus desejos, né? Tudo isso aí. São hinos da Babilônia, né? Não se reprima, solte as suas feras, todo amor é lícito, toda forma de amor nós estamos aceitando. Tudo isso faz parte do slogan da Babilônia, né? Satisfaça, né? Curta, aproveite a vida. E a prostituição, a promiscuidade e tal, né? Quebrando a ideia de fidelidade, quebrando a ideia de guardar as vestes. Vai piorar. Vai, vamos lá. Não, tá bom, perfeito. É toda a questão do hedonismo. Jogo, vício, embriaguez, alcoolismo, prostituição, traição, e qualquer outra coisa absurda que porventura você conheça que eu não conheça, está dentro do pacote. Tem. A Babilônia está montada na besta. Então, anda junto, é tudo junto e misturado o negócio aqui. Né? Aquilo que a gente sempre tem pontuado. Vai. É o que nós cremos. Né? Então, é aquilo que nós já brincamos aqui, né? O pessoal, Senhor, eu quero viver tanto. Não sei, repense isso. Porque, né, às vezes o melhor, como Paulo já bem disse, né, o conflito do Paulo era estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Se você ficar aqui, fique com o objetivo de glorificar a Deus e de pregar o Evangelho da salvação. Se você está aqui sem esse objetivo, é melhor que você vá embora logo, porque pelo menos vai garantir.
Isso. Sim. A voz, né, dos marqueteiros da Babilônia vai apresentar a devassidão como sendo libertador. Né? Então, o crente, você é reprimido. Tarará. E a ideia é justamente essa. O crente não é reprimido, ele é redimido. Ele não é escravo daquilo mais. Aquilo não faz mais como se diz? Aquilo não é essencial para ele. Ele pode viver sem, e ser feliz, inclusive. Ele pode ter uma satisfação real dentro de um padrão que Deus estabeleceu. Né? O problema é que a Babilônia ela sempre vai se embriagar, ela sempre vai conduzir o chutar o pau da barraca, né? Então, meter o pé na jaca. Esse é o objetivo da Babilônia. Então, não sei quantos amantes, não sei quantas mulheres, embriaguez, satisfação, e aí destrói o padrão do equilíbrio, né? A moderação. A moderação é uma característica que Deus exige do crente, né? Esse equilíbrio, domínio próprio. E aquele que está em Cristo, ele tem os elementos que o próprio Espírito Santo nos dá para vencer todas essas inclinações aí e se manter dentro do padrão que Deus espera que ele tenha. Mais alguma coisa? Tudo bem?